E agora, então, já temos o senhor Antônio Gomes Cavallini, ou melhor, pessoal, ele está com problemas de conexão, certo? E vai tentar participar ao longo do nosso evento. E de imediato, então, nós vamos passar a nossa programação de mesas do segundo Juntos pela Hemofilia com os profissionais da área médica. Salientamos que os mesmos fazem parte do Comitê de Assessoramento Técnico da Federação Brasileira de Hemofilia. Teremos, então, a primeira mesa com o tema do diagnóstico ao tratamento. A mesa está dividida em 2 temas e palestrantes. Para darmos início, convidamos a doutora Tânia Rúbia Flores da Rocha, que vai abordar o tema do diagnóstico ao tratamento na visão da farmacêutica bioquímica. Olá, como vai? Peço por gentileza que a senhora ligue seu microfone. Já lhe vejo perfeitamente, mas não Pronto, lhe ouço. mas está Beleza. ligado. Perfeito, seja bem-vinda. Perfeito, muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar aqui minha apresentação. Eu gostaria de agradecer a todos pelo convite. Espero que vocês estejam vendo a minha apresentação. Muito obrigada pelo convite, e é um assunto muito importante a todos, porque o laboratório tem um papel muito importante no diagnóstico das doenças, das coagulopatias raras, ou mesmo hemofilia, e doença de von Willebrand, enfim, é importantíssimo que se tenha esse tema para discutir em relação a esse assunto. Bem, eu vou falar sobre a hemofilia A e hemofilia B, que se refere a esse encontro. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: como é que um paciente ele é atendido quando ele vai para um centro de hemofilia e com algumas suspeitas de uma coagulopatia? Então, o primeiro momento é o contato, o primeiro momento que ele tem é com o clínico, né, que é com o hematologista, e esse hematologista vai lhe fazer todo um exame, e aí esse paciente vai ser conduzido à enfermagem, não é? A enfermeira vai ter todos os dados desse paciente, também conduzindo à sala de coleta. A sala de coleta é importante, por que nós precisamos tirar esse sangue desse paciente a princípio, para começar a investigar a doença, não é? Então, esse sangue será conduzido ao laboratório, e por que é preciso analisar esse sangue desse paciente que, às vezes, parece que seja mais provável uma hemofilia A ou uma hemofilia B, pelo histórico, pelo histórico familiar. Mas é muito importante porque as deficiências de diferentes fatores de coagulação podem apresentar sintomas e sinais semelhantes. Então, é muito importante que essa investigação seja feita no laboratório, né? Precisando avaliar qual é a falta do fator, que fator está faltando nesse paciente. Então, de acordo com a classificação da gravidade da hemofilia, em relação ao nível plasmático, seja ele de fator 8 ou fator 9, é classificada como hemofilia leve aquele indivíduo que apresenta 6 a 40% de fator, seja ele 8 ou 9, hemofilia A ou hemofilia B. O moderado, 1 a 5%, e o grave, menor que 1%. Os diagnósticos diferenciais também, dentre essas outras categorias de patologias, né, nós não podemos esquecer da doença de von Willebrand, né, importante diagnóstico para diferenciar a hemofilia A. Então, um laboratório que atende um paciente com hemofilia, ele também deve ter testes específicos para diferenciar a hemofilia A de doença de von Willebrand. Muito bem. Então, o laboratório, ele envolve todos os processos tanto de diagnóstico como de tratamento. Então, ele faz o diagnóstico laboratorial, ele vai acompanhando o paciente durante a profilaxia, pesquisa e quantifica o inibidor que pode ser desenvolvido durante esse processo. Também, exceto para o agente de bypass, o laboratório não tem muitas ferramentas para avaliar ou acompanhar o paciente que faz
o tratamento de bypass, mas ele continua monitorando o título de inibidor que esse paciente desenvolveu. O tratamento da imunotolerância, avaliando, quantificando o inibidor ao longo do tratamento dos 33 meses. Depois, o laboratório também participa na resposta desse tratamento de imunotolerância, fazendo testes de farmacocinéticos. E depois, se o paciente não teve uma resposta desejável, continua com o inibidor, ele também pode monitorar um paciente que faça um outro tipo de tratamento, como é esse novo tratamento que vai estar sendo introduzido no Brasil, com um anticorpo biespecífico. Bom, o que é importante, muito importante para nós laboratoristas, né? Começar pela pré-análise. Tudo isso tem um impacto muito grande no diagnóstico desse paciente. O que é isso? Então, primeiro começa pelo pedido médico. Então, o pedido médico deve fornecer dados para o laboratório, dados corretos do paciente e também a suspeita diagnóstica, porque o laboratório pode compartilhar ou pode ajudar no esclarecimento desse diagnóstico utilizando outros testes, se ele estiver disponível. E também, para aqueles pacientes que já têm o tratamento, é interessante que o médico também identifique qual foi a data da última infusão do fator. Os exames devem estar sendo, logicamente, muito bem estabelecidos pelo médico, com letra legível. Muitas vezes o pedido médico não vem com letra legível, então o laboratorista não sabe o que o médico está solicitando. Então, é importante, com data e assinatura do responsável por esse pedido médico. A coleta da amostra. A coleta da amostra é uma parte muito importante. Então, vai depender do calibre da agulha que foi impulsionada essa veia, é super importante, vai ser adequado ao calibre da veia do paciente. O tipo e o tempo de garroteamento é também importante, porque se demora muito tempo garroteado esse braço em estase, esse sangue, eu posso ativar os fatores de coagulação, ativar as plaquetas, e com isso eu tenho um diagnóstico não apropriado. Se a coleta for difícil, o descarte do primeiro tubo é importante, a sequência dos tubos a serem coletados, tudo isso faz parte de um protocolo que deve ser rigorosamente cumprido, para que a gente tenha um assertivo no nosso diagnóstico. Então, a sequência de tubos, então, o paciente vai precisar ser realizado o teste de coagulação e também um hemograma. O último tubo a ser coletado deve ser o de EDTA, porque o EDTA é um quelante forte, e depois, nós, laboratoristas, não conseguimos recalcificar o tanto que deveria ser, porque ele quela esse cálcio mesmo lá in vitro, né? Então, é importante que esse último tubo seja o de DTA e o primeiro seja o de citrato de sódio. O preenchimento correto, isso também impacta muito. Se eu tiver um preenchimento abaixo da marca ou muito acima da marca do que o tubo está determinando, eu tenho resultados não confiáveis nos meus testes de coagulação, seja ele os de triagem ou mesmo determinação de fator de coagulação. A homogeneização delicada do tubo também faz parte. Caso contrário, se é muito vigorosa essa homogeneização, eu tenho hemólise, e a hemólise atrapalha o meu teste de coagulação. E o transporte, né? Essa amostra deve ser coletada e mandada imediatamente ao laboratório. Lógico, temos um tempo limite. Às vezes nós não conseguimos receber essa amostra logo após a coleta, mas 1 hora seria o tempo ideal, máximo 2 horas, para que essa amostra seja processada adequadamente. Depois que essa amostra for processada ou não, né, eu tenho uma pergunta que se faz: por que muitas vezes o paciente precisa viajar para uma outra cidade para fazer os exames de laboratório, ou fazer o diagnóstico, fazer o acompanhamento do tratamento da hemofilia? Porque isso é importante, porque quando o sangue sai do corpo, né, do paciente, do indivíduo,
para um tubo de coleta, os fatores de coagulação se deterioram com muita rapidez, né? Eles são lábeis, principalmente fator 8, fator 5, são lábeis. Então, é preciso ter uma rapidez em entregar essa amostra ao laboratório para que ele possa processar essa amostra. Então, na cidade A, ela está sendo feita a coleta, e eu vou mandar esse exame para a cidade B, que na minha cidade não tem um laboratório que possa fazer a coleta e processamento, faz só a coleta, não o processamento, eu tenho que ter um tempo hábil, né? E se eu passar de 4 horas, por exemplo, quando chegar ao laboratório, esses fatores já vão estar se deteriorando, e com isso eu vou ter um diagnóstico não confiável. Então, é preciso ter um tempo mais hábil, né? Então, se caso na minha cidade houver um laboratório que possa fazer o processamento, ótimo, né? Então, o meu paciente não precisa ir a outra cidade para coletar o exame. Ele pode coletar o exame na própria cidade, ali naquele centro tem um laboratório que possa fazer o processamento e levar essa amostra acondicionada adequadamente em gelo, congelada, e levar a outro laboratório em outra cidade, e aí eu posso ter um resultado confiável. Lógico, agora vai depender do laboratório que vai fazer essa análise. Quando a amostra vai chegar a um laboratório, esse laboratório pode ser de alta complexidade, maravilhoso, totalmente automatizado. Também pode ser um laboratório que o equipamento seja semi-automatizado, ou então eu posso ter um laboratório que não tenha nada disso. Ele tem um banho-maria e faço os meus exames em banho-maria, manualmente. Isso não tem tanta diferença, porque o que importa é a qualidade dessa amostra, todos os processos de pré-análise, análise e pós-análise. Isso é muito importante. Não tem muita diferença um laboratório com grande complexidade, um laboratório que realiza um teste manualmente, desde que tenha muito empenho em todos esses processos que vão levar a um diagnóstico confiável. Quando a amostra chega ao laboratório, ela tem que ser inspecionada. Então, às vezes, o paciente fala, puxa, mas de novo eu tenho que coletar a amostra, mas ela tem que ser rigorosamente inspecionada para saber se realmente foi coletada na marca, né? Porque existe uma proporcionalidade entre o sangue e o anticoagulante, e deve ser cumprida. Se for ao contrário, se for abaixo ou acima da marca, esse sangue não está a contento para se fazer análise, né? Se a amostra estiver coagulada também, essa amostra é descartada, e depois de processada ou centrifugada, e a gente observar o aparecimento de fibrinas, também tem que ser descartada. Então, essas condições de coagulado, fora de marca de amostra, às vezes chega ao laboratório assim, né? Então, esse paciente deve ser chamado novamente para coletar o sangue, para que nós tenhamos um diagnóstico adequado, um diagnóstico assertivo. Então, aqui no laboratório, nós precisamos centrifugar, processar essa amostra para que a gente tenha um plasma. É no plasma que a gente realiza os exames, sejam eles de determinação de fator ou sejam eles de triagem. Então, a primeira coisa que se faz quando o paciente não é conhecido, ele vem a primeira vez ao centro, são os testes de triagem. O que é isso? São testes que vão avaliar quantos segundos é formado um coágulo quando for adicionado ao plasma do paciente alguns reagentes que são específicos, na temperatura de 37 graus. Isso é feito tanto manualmente quanto em equipamento. Então, o TTPA é o tempo de tromboplastina parcial ativada, e necessita de reagentes que vão identificar se o indivíduo tem níveis normais ou não no sangue dos fatores 8, 9, 11 e 12. O tempo de protrombina também é um outro teste de triagem que utiliza reagentes específicos que vão identificar, principalmente se o indivíduo tem os níveis normais ou não, de fator 2, fator 5, fator 7, fator 10. Né? E se o tempo de coagulação do TTPA do indivíduo for maior,
ao que é considerado como normal no laboratório, então a gente vai ter uma suspeita que falta algum desses fatores. Ou no caso do TP, também, se houver um tempo maior de coagulação, quando comparado aos valores normais do laboratório, então a gente vai avaliar esses fatores que a gente referiu. Às vezes, a gente tem pacientes que vêm para o laboratório que faltam todos, né? Praticamente o TPA está alterado, o TP está alterado, outros testes estão alterados de triagem, o tempo de trombina, mas isso é por conta de uma outra alteração. Existem pacientes que já foram, né, descritos como deficientes tanto de fator 8 quanto de fator 5. Então, muitas vezes a gente encontra alterações tanto no TTPA quanto no TP, mas é mais raro essa deficiência dupla. Bom, aí nós vamos avaliar os resultados desse paciente. E avaliamos que esse paciente apresentava um tempo de protrombina normal, mas um tempo de tromboplastina parcial alterado, né? Bem acima, vejam bem acima dos níveis que são considerados normais. Uma relação dos tempos, ou seja, a normatização do tempo de coagulação desse paciente em relação ao normal, foi de 1,93. Então, está alterado. Então, o que a gente vai fazer? Será que falta o fator 8 ou o fator 9? Que fator falta nesse paciente? De modo geral, nós vamos para o diagnóstico e nós vamos querer saber qual é a atividade desses fatores que compõem a via intrínseca da coagulação que a gente avaliou lá no laboratório. Então, o primeiro fator a ser avaliado é o fator 8, porque a frequência é maior de deficiência. Depois vai para o fator 9, fator 11, consecutivamente, dependendo do reagente, dos resultados que a gente vai obtendo. Então, como é que a gente avalia isso no laboratório, né? Quais são os métodos que a gente utiliza para poder saber quanto um paciente tem de fator 8, fator 9, assim sucessivamente? A gente usa métodos chamados coagulométricos, ou de um estágio. São os mais utilizados no laboratório. Para o fator 8, a gente também utiliza uma outra determinação, que é o cromogênico, mas em casos mais especiais, né? Então, o que consiste essa determinação? Em algumas etapas. Primeiro, nós fazemos o teste com um plasma chamado calibrador. É um plasma conhecido e que a gente precisa saber quanto esse plasma, em diferentes concentrações, tem um tempo de coagulação diferente, né? Então, a gente faz a curva de calibração, a gente valida essa curva de calibração com controles de qualidade, controles normais e controles anormais, e depois nós vamos fazer o plasma do paciente, né? O plasma do paciente também, nós vamos comparar esse plasma desse paciente em termos de tempo de coagulação com a curva de referência, aquele plasma que a gente já tem um conhecimento de quanto fator ele tem, né? No caso do fator 8, quantos 8 ou 9 ou outros fatores. Muito bem. Aí perguntas que podem surgir com relação aos resultados. Puxa, uma hora meu filho é hemofílico grave, outra hora meu filho é hemofílico moderado. Afinal, isso pode acontecer? Ele pode mudar de gravidade? Ele pode mudar? Ele era grave, depois ele ficou moderado? Pode acontecer isso, né? Aí vem a resposta do laboratorista: não, isso não pode acontecer. Mas, quer dizer, não acontece, né? Mas pode acontecer no laboratório, pode acontecer in vitro. Por quê? Né? Depende de várias causas, né? Isso aí eu vou determinar alguma coisa no laboratório. Então, o que depende esse resultado? Depende da coleta do sangue, como foi feita. Às vezes, se faz a coleta após a infusão, depois de algumas horas de infusão do fator, e lógico, nós vamos ter um nível de fator um pouco mais alto. Problemas técnicos de análise, como aquela curva que eu falei para vocês, que pode atrapalhar. Enfim, várias coisas.
Aí tem uma outra questão, mas ele é moderado, mas agora está grave. Como é que é? Por que essa mudança de resultado pode acontecer? Lógico, não, isso não acontece, mas pode acontecer em termos técnicos laboratoriais. Então, pode ter problemas pré-analíticos, a coleta, eu posso ter ativação do fator, e com isso eu tenho perda de fator durante todo o processamento, problemas técnicos de análise, o reagente talvez não seja tão específico, o reagente não seja tão sensível, a minha curva de calibração não foi a contento, o meu equipamento não está com algum problema. Então, tudo isso pode estar acontecendo para que eu não tenha o resultado adequado, que pode ter uma mudança de resultado. Vejam bem, um paciente que tem hemofilia grave tem menor que 1%, e o paciente que tem uma hemofilia moderada é a partir de 1%. Isso é uma coisa pequena, né? Mas que tem uma grande repercussão. E o laboratório tem que estar atento o tempo inteiro para esses resultados, e deve participar de controles externos de qualidade, e tem um controle interno diariamente, para que ele tenha assertividade nesses resultados, e para ir com isso o diagnóstico correto. Muito bem. Aí o paciente tem um diagnóstico e vai tomar o fator, se ele for hemofílico grave, vai entrar em profilaxia, enfim, depende de cada um. Mas nesse tratamento ele tem o desenvolvimento, pode ter o desenvolvimento de inibidor. Cerca de 10 a 30% dos pacientes com hemofilia A desenvolve inibidor, e hemofilia B, menos frequente, 1 a 5%. E com isso, o laboratório também tem que fazer essa vigilância, né? Então, ele desenvolve os anticorpos, que neutralizam o fator que é infundido, e com isso a gente precisa ter todo essa avaliação desses inibidores, né? Qual é o período certo de investigar o inibidor? Quando que o médico manda para o laboratório a amostra do paciente? Bom, primeiro ao diagnóstico, depois 5 a 10 dias de exposição ao diagnóstico, até 50 dias de exposição, depois a cada 3 meses, até 100 dias de exposição, e depois a 6 a 12 meses, desde que o paciente tenha recebido infusão de concentrado nesse período. Então, o laboratório está sempre em contato com o paciente, vigilando, né, investigando se ele desenvolveu ou não inibidor. E também previamente às cirurgias ou procedimentos invasivos. Então, como o tratador percebe essa presença desse inibidor? Ele percebe quando o paciente não responde adequadamente ao tratamento, ou quando aumenta essa frequência ou a gravidade dos episódios hemorrágicos. Então, ele pede que os pacientes venham recolher amostras para que seja feita a quantificação, a investigação da presença de inibidor. Muito bem. Aqui eu coloquei uma coisa para vocês verem como é que forma, né? Então, formou um inibidor, esse inibidor neutraliza o fator que é infundido na veia do paciente, e o paciente sangra. O que é preciso? Eu preciso mais de fator para que esse paciente faça o coágulo. Nesse caso, é o baixo respondedor, em que ele tem acima de 0 unidades Bethesda e abaixo de 5 unidades Bethesda. Mas quando ele tem acima de 5 unidades Bethesda, não adianta. Então, por isso que o médico precisa que a gente avalie, que o laboratório avalie quanto de inibidor o paciente desenvolveu, né? Esse aqui é um autorrespondedor, para que ele faça uma mudança do tratamento, né? Então, nesse caso de alta concentração de inibidor, alto título de inibidor, o autorrespondedor, esse tratamento vai ser diferente. Só que o laboratório não monitora nessa parte os níveis de fator do bypass que ele usa, concentrado complexo protrombínico parcialmente ativado, ou o fator 7 ativado, recombinante. O laboratório não avalia esse tipo de tratamento. O que ele avalia só é os títulos de inibidor. Aqui são testes mais especializados para a gente avaliar esse paciente, se ele está ou não respondendo ao tratamento, mas é com ROTEM, tromboelastografia, geração de trombina, que são testes mais usados na pesquisa. Muito bem, como é que acontece o inibidor? Como é que a gente quantifica esse inibidor? A gente utiliza o plasma do paciente junto com um plasma que tem fator
8 ou 9, que é a minha fonte de fator. Então, esse inibidor, eu deixo lá, eu junto faço uma mistura entre o plasma do paciente e essa fonte de fator. No caso do fator 8, ele é tempo e temperatura dependente, deixo lá essa mistura por 2 horas. Se no caso for uma pesquisa, uma quantificação de inibidor de fator 9, 10 minutos. E aí, depois desse tempo de incubação, eu vou ver o quanto ficou de fator, eu vou chamar de residual, né? Eu vou ver quanto de fator sobrou. Sobrou 50% desse fator que eu tinha misturado, então ele tem uma unidade Bethesda, porque, só relembrando, uma unidade Bethesda neutraliza 50% de fator por ml de sangue, de amostra. Se sobrou 25%, significa que esse indivíduo tem 2 unidades Bethesda. Mas a gente também faz algumas outras coisas no laboratório e que vai diluindo essa amostra para chegar a níveis mais altos de inibidor, né? Para a gente conseguir calcular esse inibidor. Aí vem uma pergunta de vocês. Meu filho tomou o fator ontem à noite. Será que eu posso fazer? Será que eu posso fazer a quantificação dele no dia seguinte de inibidor? Né? Será que eu posso fazer essa quantificação? Antigamente, não. A gente tinha que deixar... o paciente ficava 72 horas em Ausschaltz, que a gente chama, né, no vale, para poder fazer essa quantificação de inibidor. Hoje em dia não é mais preciso. A gente trata essa amostra a uma temperatura de 56 graus, alta temperatura, né? Centrifuga o sangue, pega o plasma e deixa 30 minutos em banho-maria a 56 graus para destruir os fatores todos que estão lá no plasma. Eu vou ficar somente com o anticorpo ali naquele plasma. E é efetivo, então eu consigo fazer essa quantificação, né? Muito bem, esse paciente tem inibidor, ele continua com o inibidor, tem que fazer o bypass, mas aí, dependendo do nível no título de inibidor, acima de 5 unidades Bethesda, e ele entra no protocolo de tratamento de imunotolerância, né? Então, ele vai tomar muito fator por um bom tempo, por mais ou menos 33 meses, ele vai fazer esse tratamento, e aí nós vamos ver se ele vai responder ou não a esse tratamento, né? Então, ele trata dos 33 meses, com grande quantidade de fator, em movimentos mais frequentes, né? Em doses mais frequentes. Nós vamos ver se ele teve um sucesso total, um sucesso parcial ou uma falha de tratamento. O laboratório tem uma participação muito grande nesse tratamento também, porque ele vai quantificando todos, várias vezes, em várias situações, os títulos de inibidor, se ele está baixando, se ele não está, como é que está indo esse tratamento. Então, o paciente regularmente é um laboratório. Então, será que ele teve um sucesso total? Depois, no final, nós vamos avaliar, né, esse sucesso de tratamento. Como é que a gente faz essa monitoração, né? Então, a primeira vez, primeiro mês que ele começou o tratamento de imunotolerância, a quantificação de inibidor é feita a cada semana. Depois, no segundo mês, terceiro mês, e assim sucessivamente, até chegar ao final do tratamento. Se ele teve falha no tratamento, ele vai precisar fazer um outro tipo de avaliação, outro tipo de tratamento que agora ele tem direito, que tem, né, veio para o Brasil, o tratamento com um anticorpo biespecífico, que é o emicizumab. O emicizumab é como se fosse um fator 8, no caso de hemofilia A. O emicizumab é como se fosse um fator 8. Ele abraça, né, ele faz com que o fator 9 ativado juntamente com o fator 10, esse fator 10 se ative, então ele fica ativado, mesmo na presença de anticorpo antifator 8. Então, mesmo o paciente tendo altos níveis de inibidor, ele consegue responder adequadamente, sem sangramento, na presença desse anticorpo específico. Ele se liga ao fator 9, ao fator 10 e ativa, faz com que haja ativação do fator 10. Então, mesmo na presença dos inibidores, formando fibrina, não é?
É só que assim, a monitoração laboratorial desses pacientes que fazem uso de emicizumab é um pouquinho diferente. A gente não avalia os níveis de emicizumab, e sim o título de inibidor. Mas agora é por metodologias diferentes que não se alteram, né, que não tem interferência desse anticorpo bioespecífico. Mas eu acho que é interessante saber que esses pacientes que fazem uso de emicizumab apresentam um TTPA normal, uma atividade normal, pelos testes que são utilizados normalmente no laboratório. Aí a mãe, o pai, disse assim, pai, então meu filho não é mais hemofílico, ele tem um TTPA normal, ele tem uma atividade de fator 8 normal, quando eu determino pelos esses métodos usuais, então ele não é mais hemofílico? Não, seu filho continua sendo hemofílico, né? O que aconteceu? Se ele parar de tomar emicizumab, ele vai sangrar, mas esses testes habituais que a gente utiliza no laboratório não são adequados para monitorar o emicizumab na vigência de inibidor. Então, para terminar, eu gostaria que vocês só, assim, prestassem atenção em relação ao laboratório. Então, o laboratório às vezes é criticado, os laboratórios falam, não deu um resultado adequado, meu laboratório não está fazendo mais os exames para o meu filho. Então, o que acontece, né? Primeiro, os testes de coagulação são muito complexos e precisam de cuidados especiais, sem dúvida nenhuma. Um laboratório de hemostasia é diferente de um laboratório de bioquímica, um laboratório de outra especialidade. É preciso ter muita cautela, desde a hora que se coleta o sangue até os resultados finais, né? Os laboratoristas que trabalham nesses laboratórios, eles necessitam constantemente de treinamentos práticos e teóricos em centros de referência, porque as coisas vão mudando, as metodologias vão mudando, e então é necessário que existam esses treinamentos. Na maioria dos hemocentros, existe um revezamento dos laboratoristas, é bom que vocês saibam disso. E isso é constante, eles são mudados para outros setores. Muitas vezes eu recebi pessoas, laboratoristas que estavam no laboratório de hemostasia, fizeram todo o treinamento, mas quando voltaram, tiveram que ir para um outro setor. Então, aquilo fica meio perdido, né? Então, por falta de funcionário, ele é levado para um outro laboratório e, com isso, perde essa continuidade. Então, dificulta a continuidade das boas práticas do laboratório de hemostasia ou de coagulação. Os reagentes são muito caros e, portanto, nem sempre estão disponíveis no laboratório, geralmente são reagentes importados, a grande maioria, e nem sempre estão disponíveis, e são muito caros. Geralmente, o equipamento de coagulação que está no laboratório é alugado, e quando se termina o contrato, eu preciso de nova licitação. E isso demora, vocês sabem disso. E se o equipamento, então, for da instituição e quebra, isso é possível de quebra, o que acontece? A gente sente, chora e espera voltar todo esse processo. A pergunta então, por que você não faz um banho-maria, não é? A resposta é, quando a rotina do laboratório é realizada por coagulômetro, os reagentes utilizados devem ser da mesma marca do equipamento e vem junto e, portanto, sem equipamento, sem reagente. Então, por isso que nós temos muitos problemas com relação aos diagnósticos laboratoriais. E os resultados confiáveis desses testes são dependentes não só da análise, mas também de todo o complexo, a coleta do sangue, como ele é transportado, quanto tempo leva para ser entregue ao laboratório, enfim, todas essas variáveis que compõem as diferentes fases de análise das nossas amostras. Eu agradeço a atenção de vocês, pelo convite, pela atenção que me foi dada para avaliar, para mostrar o papel do laboratório. Obrigada. Muito obrigada, doutora Tânia, excelente participação, excelente apresentação. Pessoal, então vamos dar continuidade à nossa mesa. Neste momento, já passo a palavra para a doutora Melina Swain, que vai falar sobre o diagnóstico, do diagnóstico ao tratamento na visão da hematopediatria. Perdão. Doutora, tudo bem? Já me ouve? Estamos tentando, então, a conexão com a doutora Melina Swain. Doutora Melina, que vai falar.
Olá, sejam bem-vindos novamente aos que estão chegando neste momento. Este é o segundo Juntos pela Hemofilia, evento realizado pela Federação Brasileira de Hemofilia. Não conseguimos contato com a doutora Melina, nós vamos dar prosseguimento, fazendo então as perguntas do nosso público para a doutora Tânia. Vamos então à primeira pergunta, doutora. Qual o papel dos laboratórios para termos um excelente início de tratamento? Olá, de novo. Estão me vendo? Então, o laboratório tem um papel muito importante. Já eu fiquei até emocionada quando eu comecei a ver a apresentação dos 45 anos da federação, e tem uma foto com a Cecília, que nós fizemos vários encontros de laboratórios para capacitação, já há muito tempo. Então, tem uma foto lá que tem o doutor Elbio, a Cecília, eu e o pessoal do meu laboratório, que a gente tem que ter realmente, o laboratório tem que ter um papel muito importante. E, como eu disse no final da minha apresentação, os laboratoristas têm que estar em constante treinamento, porque as coisas mudam, as coisas modificam, os equipamentos vão se melhorando cada vez mais, como a gente pode utilizar esses equipamentos, né? Como eu disse, os reagentes são caros, são difíceis de obtenção muitas vezes nos hemocentros, mas se ele pode ser um laboratório simples, sem muita tecnologia, mas deve ter muitos cuidados com relação às amostras que se utiliza, os controles de qualidade que se utiliza para avaliar se aquela determinação está contente ou não, participar de controles de qualidade externos. Então, há pouco tempo, agora deu uma parada, mas existe um controle de qualidade externo que é, é feito pela Unicamp, pela Silmara, e é extremamente importante, que estava sendo, junto com o Ministério da Saúde, deu uma parada agora. Mas, quando voltar, eu acho que os laboratórios todos que fazem diagnóstico de hemofilia, doença de von Willebrand, devem participar. É uma coisa básica que é obrigatória para saber qual é a sua performance dentro de todos os diagnósticos, né? De todos os testes realizados no laboratório. Por favor, que a produção coloque na tela. Aí está. Algum tipo de análise de laboratório que determine, após a infusão do fator no sangue, o tempo que dura no organismo daquele paciente? Sim, sim, sim. É o que eu falei do teste farmacológico, né? Farmacocinético, né? Então, a gente faz o tempo de recuperação do fator, a porcentagem de recuperação e o tempo, a meia-vida desse fator. É possível, sim, se avaliar nesse paciente, porque, às vezes, existe a presença de algum anticorpo que a gente não detecta no organismo, que são os não neutralizantes, e que só é possível a gente avaliar ou por testes imunológicos ou por testes farmacológicos. Então, é possível, sim, saber se aquele paciente está recuperando adequadamente o fator e o tempo que ele permanece na circulação. É possível, sim, e quem faz isso é a enfermagem, infundindo o fator, e o laboratório detectando, determinando em vários tempos toda essa recuperação e a meia-vida do fator. É possível, sim. Muito obrigada, doutora Tânia. Nada, Vamos eu que ver se agradeço. agora... Obrigada. Vamos ver se agora, então, conseguimos ouvir a doutora Melina Suen, que vai falar, então, sobre o diagnóstico ao tratamento na visão da hematopediatria. Olá, doutora, tudo bem? Consegue me ouvir? Sim, estou lhe ouvindo. Bom, então, não consegui compartilhar, mas a gente deu um jeitinho. O pessoal do apoio é maravilhoso, eles vão compartilhar e passar os slides para mim. Assim a gente Ótimo. consegue dar seguimento, né? Então, como eu tinha falado anteriormente, eu vou começar de novo. Eu queria agradecer a Tânia, a toda a Federação Brasileira, pelo convite. É uma honra poder dividir um pouquinho o que eu faço na minha atividade aqui no Hemocentro
junto com os pacientes de coagulopatias, em especial de hemofilia, né? Pode passar. Então, depois de uma aula maravilhosa que a Tânia deu e explicou muito sobre a parte laboratorial e o diagnóstico, depois do diagnóstico, o paciente retorna ali para a gente. E agora, doutora? Por onde a gente começa? O que a gente vai fazer? Né? Nem todos os pacientes, eles têm uma história familiar, né? Alguns têm, a grande maioria tem, outros não. E mesmo os que têm história familiar, eles não, às vezes, perguntam assim, o que a gente vai fazer? Como é? Porque a situação da hemofilia no nosso país, tem 10 anos que ela mudou e hoje a gente consegue melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né? Então, assim, sempre vem essa pergunta, como é que a gente vai fazer? Pode passar? Então, só para a gente relembrar o que é a profilaxia consiste no uso regular dos concentrados de fator de coagulação para manter um nível alto desse fator de coagulação, prevenindo, assim, as hemorragias, né? Melhorando a saúde musculoesquelética, prevenindo alterações musculoesqueléticas e melhorando a qualidade de vida. E a qualidade de vida é muito importante. Eu acho que é o principal objetivo do nosso tratamento, do nosso trabalho, é garantir a qualidade de vida dos nossos pacientes, não só dos pequenininhos, que são os que eu trabalho, mas para que eles cresçam e sejam adultos e tenham uma vida produtiva, com qualidade de vida. E existe o tratamento sob demanda, que é o tratamento episódico, que é quando você repõe o fator fator de coagulação naquele episódio de sangramento, né? Existem essas duas possibilidades de tratamento. Quando o paciente tem o seu diagnóstico novinho, ele pergunta, e agora, como é que a gente vai fazer? Pode passar. Existem algumas modalidades de profilaxia, então a profilaxia primária, que é basicamente a profilaxia que eu trabalho, a profilaxia secundária, a diferença entre a profilaxia primária e secundária é a idade com que a gente inicia o tratamento de profilaxia, ou seja, essa reposição contínua e regular de fator. A primária, ela ocorre antes dos 3 anos de idade e depois, antes ou após a primeira hemartrose, mas nunca antes da segunda hemartrose. A profilaxia secundária, ela é iniciada após os 3 anos de idade. Essa é a diferença de denominação, mas dose e esquema terapêutico é o mesmo. Existe a profilaxia terciária para aquelas pessoas que já têm alteração musculoesquelética, alteração nas suas articulações, aí existe a profilaxia terciária. Existe também um outro tipo de profilaxia que é intermitente, que hoje a gente usa bem menos, que é a reposição, é uma profilaxia por um período determinado de tempo, né? Antes, quando a gente não tinha a profilaxia instituída no nosso país, a gente usava mais, mas graças a Deus hoje a gente já tem a profilaxia bem consolidada e a gente consegue usar isso de forma regular e contínua. Pode passar. Então, desde 1994, a Federação Mundial de Hemofilia, ela é um tratamento já consolidado, né? E eu gosto muito dessa foto, porque é um tratamento que envolve a família toda. Não adianta a gente só falar para o paciente, ainda mais quando é uma criança pequenininha, que ele vai fazer a profilaxia, porque tem que ter um envolvimento familiar, tem que ter a mãe ou o pai que vai aplicar o fator na criança, que vai ajudar a fazer o tratamento em casa, a levar esse olhar de que, vai fazer isso e você vai poder fazer um monte de coisa, vai poder ter uma qualidade de vida boa, e olhar isso com naturalidade, né? Eu vou fazer meu fator e eu vou poder ter uma vida normal. Então, o envolvimento familiar é muito importante. Então, e essa foto me representa muito. Esse pacientezinho,
ele é meu, essa foto foi cedida pela família, então você vê a mãe fazendo o fator e o pai participando. E é isso que trata o tratamento da hemofilia, né? É um tratamento onde nós nos tornamos uma grande equipe, né? Não só o centro tratador, nós, os profissionais técnicos, mas a família junto para decidir as melhores oportunidades, né? Pode passar. Então, e como eu falei lá no começo, a profilaxia diz que a gente tem que começar até os 3 anos de idade, mas quando começar? Então, eu tenho um pacientezinho de 7 meses de idade, já tem que começar? A gente pode esperar um pouco? A gente começa com que frequência? Isso é uma questão muito individualizada que a gente tem que ter, né? E conversar com cada família. Tem família que quer começar imediatamente, tem família que precisa começar aos poucos. Então, a gente tem que ter esse olhar de quando começar. Então, às vezes, até 1, 2 meses, essa criança fica sob demanda até ela entrar definitivamente na profilaxia. Outras vezes, a gente já começa a iniciar a profilaxia, mas é sempre importante a gente saber que a gente tem que começar essa profilaxia o quanto antes, né? Então, ao meu ponto de vista, bem antes dos 36 meses, a gente tem que começar e não esperar essa primeira hemartrose ou esse sangramento grave, né? A gente já tem que ir habituando e fazendo essa profilaxia o quanto antes. Pode continuar. Então, essa é uma recomendação atual que nós temos, que a gente tem que olhar aquele protocolo nacional que a gente tem e olhar ele individualizando. Então, a gente tem que olhar cada indivíduo, olhar a farmacocinética do indivíduo, que a Tânia explicou na apresentação anterior, que é como o fator vai evoluir e vai se desenvolver a meia-vida dele em cada um. Não é porque nós todos temos hemofilia que nós vamos todos se comportar da mesma forma. Então, a gente tem que olhar a farmacocinética, o estilo de vida do paciente. Então, é uma criança que brinca muito, que faz muita atividade, não faz muita atividade, é um adulto que já trabalha, qual é o tipo de trabalho do adulto, tem já alguma questão articular, uma articulação-alvo, isso é muito importante, né? Então, a gente tem que olhar tudo isso. Aí não adianta eu falar assim, então nós vamos fazer profilaxia 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. E o menino tem os dias mais agitados do menino, que ele tem atividade física, já é nos outros dias, por exemplo, terça, quinta e sábado. Então, vamos ter que passar para terça, quinta e sábado. Então, tem que ter uma conversa muito franca e muito aberta, muito de parceria entre a família, o paciente e o centro tratador, o médico, né? Outra coisa que a gente tem que conversar é a adesão, porque não adianta a gente fornecer o fator de coagulação e esse fator não fazer parte da vida do paciente no fato dele colocar, dele aplicar, de ele fazer infusão. Então, ensinar essa família a fazer infusão, o paciente, quando é mais velho, fazer autoinfusão, sempre estar orientando a retornar regularmente ao centro de tratamento para a gente estar podendo avaliar e ver se está sendo bem feito, se não está, se a gente pode melhorar de alguma forma, se a gente tem que otimizar essa dose. Isso é muito importante, essa parceria entre o centro tratador e a família e o paciente. Porque apesar de a gente ter um protocolo e olhar e achar que é tudo igual, cada um é um. E cada paciente é de um jeito, cada necessidade é uma. E eu acho importante isso, a gente ter o olhar individualizado para cada um dos nossos pacientes. Pode passar. O ano passado saiu teve a terceira edição do guideline da Federação Mundial de Hemofilia, e eu peguei 2 recomendações que falam sobre a profilaxia desse guideline. A primeira recomendação é que a profilaxia é recomendada para quem tem hemofilia A e B com dose suficiente para prevenir os sangramentos, né?
e que a profilaxia deve ser individualizada, levando ao fenótipo em conta, né, o fenótipo hemorrágico, ou seja, como é o comportamento de sangramento desse paciente, a avaliação das articulações, então a avaliação da fisioterapia. Eu sei que a gente vai ter uma mesa de fisioterapia mais para frente, é muito importante. Eu acho que esse acompanhamento, ensinar o paciente a se olhar e a gente avaliar essas articulações para conseguir pegar precocemente qualquer alteração, a farmacocinética individual e sempre com a participação do paciente. Então, isso é uma recomendação atual da federação e eu acho muito importante essa parceria. E em relação às crianças, a federação recomenda o início precoce da profilaxia antes dos 3 anos de idade, né? Antes do início da doença articular, para prevenir os sangramentos, as intercorrências hemorrágicas, os sangramentos espontâneos e melhorar uma saúde, melhorar a qualidade de vida não tendo alteração articular, né? Então, eu acho muito importante isso. Hoje a gente sabe que existem vários tipos de concentrado de fator, então, de meia-vida padrão, meia-vida estendida, agora já tem o emicizumab. Então, assim, o importante é fazer a profilaxia com o que a gente tem. Aqui no nosso país, nós ainda não temos o emicizumab para quem tem hemofilia sem inibidor ou que não tenha tido falha na imunotolerância. Então, é importante a gente saber que todos esses concentrados de fatores, eles são eficazes e quando a gente tem que trabalhar da melhor maneira com o que a gente tem. E hoje a gente tem um programa de profilaxia muito bom, a gente consegue dar, o paciente consegue ter uma qualidade de vida. Pode melhorar? Isso a gente luta muito para melhorar, mas lembrar que a Federação Mundial de Hemofilia, ela recomenda a profilaxia. E a gente tem que aderir e trabalhar para ter essa adesão à profilaxia. Pode passar. E aí, quando a gente começa a fazer a profilaxia, a gente pode se deparar com um inibidor, que a Tânia tão bem explicou, né? Que é a principal complicação de terapia de reposição. O inibidor não é uma complicação da hemofilia, mas sim da terapêutica que a gente impõe, que é o desenvolvimento de aloanticorpos contra os fatores que a gente infunde. E a presença do inibidor, ela vai fazer com que a resposta ao tratamento seja mais ineficaz, que a Tânia explicou muito bem naquele desenho que ela fez, né? Então, vai causar maior dificuldade para tratar os sangramentos, piora da saúde articular, maior suscetibilidade a sangramentos com risco de morte e piorar a qualidade de vida, tanto quanto faltando em aulas, faltando no trabalho e aumentando as hospitalizações. Então, o inibidor é uma coisa que a gente tem que sempre estar avaliando. Então, por isso que essa parceria com o laboratório é muito importante, para a gente estar avaliando se tem esse inibidor, para que a gente possa rapidamente tomar uma atitude e não ter as complicações do inibidor na vida do paciente. Pode passar. Então, quando a gente vai suspeitar do inibidor? Quando a gente tiver uma redução da resposta ou eficiência do concentrado de fator, ou quando a gente precisar de mais fator para tratar aquele sangramento, né? Quando a gente tiver um sangramento de difícil controle ou que tá difícil, que antes a gente fazia aquele tratamento e resolvia aquele sangramento, mas agora ele tá difícil de ir, ele tá difícil de melhorar, levando ao aumento do consumo de fator, né? E depois que a gente tem o inibidor, o que a gente faz? Né? É uma outra questão que a gente tem que discutir em consulta. O que a gente vai fazer? A gente tem 2 linhas para seguir. Uma é erradicar né? Como é que a gente vai tratar essas intercorrências hemorrágicas quando a gente tem
enquanto a gente está com o inibidor. Então, a gente tem duas opções terapêuticas, que é o fator 7, ativo recombinante, e o CCPA, né? Cada paciente vai responder de uma forma, ora responde um, ora responde outro, um paciente responde ao 7, outro responde ao CCPA, então a gente tem que conhecer o nosso paciente para que a gente possa dar a melhor opção terapêutica. Os dois medicamentos são muito bons, então vai depender da resposta individual, por isso que acompanhar o paciente de perto é muito importante. Pode passar. E, por fim, a imunotolerância, né, que é o tratamento de eleição para erradicar o inibidor dos pacientes com hemofilia A. A gente não tem, aqui no Brasil, e eu acho que a gente não tem nenhum protocolo ainda oficial para erradicar o inibidor da hemofilia B. Então, quando a gente fala de tolerância, de imunotolerância, a gente fala em erradicar o inibidor dos pacientes com hemofilia A. Né? E a imunotolerância é um tratamento longo, onde você vai ter a infusão diária ou em dias alternados do concentrado de fator deficiente, ou seja, aquele concentrado de fator que levou o desenvolvimento do inibidor. Né? Para quê? Para a gente fazer a dessensibilização desse paciente. E esse tratamento pode durar até 33 meses. Então, é um tratamento que pode ser longo. É um tratamento que tem uma boa eficácia, de 60% a 80% dos pacientes, eles têm uma boa resposta e são erradicados esse inibidor, e a gente pode voltar a dar ofertar o fator deficiente para o paciente, que é sempre melhor, a melhor opção que a gente tem no momento. Pode passar. Então, quando a gente faz o tratamento de imunotolerância, a gente pode ter alguns desfechos clínicos, né? O que a gente vai ter? Então, a gente pode ter o sucesso total quando a gente tem a negativação do título do inibidor, e a gente vai voltar a ter uma vida média que a gente tinha antes, né? Ou seja, maior que 6 horas depois de um período de washout, e sem resposta anamnésica. O que é isso? Quando a gente expõe ao fator 8, o paciente não volta a apresentar inibidor. Pode passar. Tem o sucesso parcial, quando o paciente ele tem um título de inibidor que fica baixo, mas ele consegue ter uma boa resposta clínica à infusão do fator 8, e não precisar de agente de bypass, e a recuperação do fator dele é menor que essas 6 horas, mas ele tem, como eu falei, essa boa resposta clínica. E tem a falha terapêutica, que é quando você não consegue erradicar esse inibidor ou deixar ele inferior, e a gente tem uma boa resposta ao fator deficiente, e a gente continuar precisando de agente de bypass. A gente tem os critérios para falha terapêutica, normalmente a gente não consegue fazer a redução de 20% do título de inibidor a cada 6 meses, quando o paciente continua precisando de agente de bypass para tratar as suas intercorrências, e a gente não vai ter esse desfecho positivo em até 33 meses. Aí a gente consegue classificar a pessoa e deixar ele como uma falha terapêutica. Pode passar. E quando a gente tem a falha terapêutica, a gente vai continuar com esse inibidor. E qual é a alternativa que a gente tem para quando a gente teve a falha terapêutica? O emicizumab, que é uma novidade que a gente está tendo no nosso país. Já existem outros países que usam o emicizumab, e até para os pacientes com hemofilia A sem inibidor, mas a nossa realidade no momento ainda é o emicizumab para quem teve falha imunotolerância, né? Então, que vai melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes que ainda têm o inibidor. O emicizumab é um tratamento
muito bom, que a gente espera que mais para frente a gente possa evoluir na política pública de ofertar ele para outros pacientes, assim como a gente espera também que os pacientes com hemofilia B tenham melhoria também no seu tratamento, né? Então, é um trabalho de parceria, onde cada vez a gente vai poder caminhar com o paciente e ofertar uma melhor qualidade de vida para ele, né? Pode passar. E, por último, eu queria deixar essa figura que eu acredito muito no trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe entre os componentes do centro de tratador. Eu não faço nada sem o laboratório, eu não faço nada sem o fisioterapeuta, sem o ortopedista, sem a enfermeira, sem o farmacêutico. Então, somos todos uma equipe e a gente não faz nada sem o paciente. A gente não tem propósito sem o paciente. Então, nós precisamos sempre pôr o paciente como membro da nossa equipe, os responsáveis como membro da nossa equipe e caminhar em conjunto. E no âmbito, eu acho que no olhar da hemofilia, sempre esse trabalho junto com a Federação Brasileira, porque é esse trabalho em conjunto com a Federação Brasileira que nós temos um bom programa no Ministério da Saúde que ele pode ser equânime para o Brasil inteiro, né? Então, eu acho que esse trabalho é muito importante para a gente continuar conquistando e melhorando a qualidade de vida cada vez mais dos nossos pacientes. É isso. Muito obrigada. E desculpem de Obrigada, novo. Imagina, doutora. Olha só, nós temos aqui uma questão para a senhora. A cada quanto tempo a senhora faz a farmacocinética dos seus pacientes pediátricos? Eu faço uma vez quando eles são pequenos, né? No começo da profilaxia primária. Quando eles estão ali na pré-puberdade, eu costumo repetir, né, ou quando eu vejo alguma necessidade clínica da gente estar vendo isso de novo. E quando entra na adolescência, eu faço de novo, porque o clearance pode mudar, então eu gosto de fazer algumas vezes, né? Mas é importante a gente saber da farmacocinética, mas além da farmacocinética, a gente acompanhar e ver o dia a dia desse paciente, como ele responde no dia a dia. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua participação, pela sua apresentação. Boa tarde.